quero fazer uma reflexão nesses próximos minutos em cima desse texto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe fora ordenado, como o Senhor lhe ordenou, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã, e levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até ao carvalho de Mamre. Algumas traduções vai dizer Moré, mas essa tradução é muito errada, né? Moré é outra coisa, então é Mamre. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa, de formosa aparência. Os egípcios que te virem vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Até aqui, verso 13. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra possa ser ministrada ao nosso coração nessa noite, que o Teu Espírito possa ministrar vida a cada um que está aqui nessa noite. Fala a cada coração. Ó Deus, ministra no poder do nome de Jesus um tempo novo, pela presença viva do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vindo desde Gênesis, e hoje eu encerro aqui no capítulo 12, essa série de reflexões em Gênesis, sobre começo. Até o capítulo 11 nós vamos ver o começo de tudo, o começo do homem, o começo da criação, o começo da família, o começo do pecado, o começo da morte, né? Em Gênesis a gente vê isso, e até o capítulo 11 nós temos o início de tudo. Gênesis significa começo, Bereshit, começo, princípio. Então nós vimos aqui, no capítulo 11, nós vimos o pecado progressivo, sendo progressivo desde o Éden até alcançar todas as nações. Por isso, Babilônia, confusão. O que nós entendemos é que pecado traz confusão. Pecado traz Babel. Pecado confunde a cabeça da gente. Então o pecado, ele fez isso. O pecado foi criando dimensões cada vez maiores e trouxe confusão, trouxe divisão. Então começou cada um a falar numa língua e não mais se entendiam. Então, queridos, nós entendemos que o oposto da divisão é a unidade. E na unidade todos falam a mesma língua. Por isso o Espírito do Senhor desceu em Atos e todos começaram a falar numa mesma língua e havia unidade. Uma só mente, um só coração. Então eles estavam caminhando unidos. Talvez você pense comigo assim: pastor, mas é impossível a gente viver hoje um tempo em que todo mundo tem uma mesma mente e o mesmo coração.
Porque somos pessoas diferentes, pensamos diferentes e nós vivemos numa democracia. É verdade, a gente vive numa democracia, mas a igreja não é uma democracia. A igreja tem um cabeça. Aleluia por isso, não é? E ele que dá o norte, é Jesus. Portanto, nós pensamos o que Jesus pensa, falamos o que Jesus fala, caminhamos na direção de Jesus. As nossas opiniões para o corpo de Cristo não interessam. O que interessa é a vontade dele, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. Então esse é o princípio da renúncia, é o princípio da abnegação. Quando eu abro mão disso, eu não vivo o reino. Porque quando eu estou inserido no reino, eu fui chamado para a unidade, eu fui chamado para viver para o meu irmão. Quando eu faço o contrário, quando eu quero que o meu irmão viva para mim, aí isso não é unidade. Eu aprendo isso com Jesus. Gente, Jesus não pecou. Jesus estava certo o tempo inteiro. E onde Jesus foi parar? Na cruz. E ele não parou na cruz falando para o pai: pai, caramba, que injustiça, hein? Fiz tudo conforme manda o figurino, em nada pequei e vim parar na cruz. Poxa, que evangelho é esse? Que vida é essa? Abundante? Que injustiça! Mas Jesus não pensou assim. O que Jesus falou? Jesus, na oração, disse: seja feita a tua vontade. Senhor, que seja feita a tua vontade. Lá na cruz ele falou: está consumado. Jesus se alegrou em fazer a vontade do Pai, ainda que fosse na cruz. Jesus entendeu que caminhar dentro do propósito de Deus implica em negar-se a si mesmo. Aliás, Jesus não só entendeu isso, como ele ensinou isso. Tomar a cruz e segui-lo. Meu irmão, para te servir, eu tenho que me negar. E para me negar não é fácil. Porque o meu eu sempre está com razões. Sempre está cheio de verdades. Esse é o problema. Mas o que isso tem a ver com Abraão? Simples. Nós vamos ver que o pecado cria dimensões cada vez maiores. E esse crescimento do pecado é fruto do egoísmo. As nações agora estão presas na sua própria vontade. O pecado agora alcançou a dimensão mundial. Mas agora a gente vai ver um homem que vai se levantar para quebrar esse princípio. O nome dele é Abraão. Abraão, ele morou primeiro em Ur dos caldeus, uma terra pagã, cheia de idolatria, uma terra que estava minada de pecado. Ele sai de lá com seu pai Terá, e ele vai para Padã Arã. E lá em Padã Arã, ele mora lá com seu pai, e lá eles ficam. E lá Abraão refaz a sua vida, se reconstrói lá, seu pai morre lá e ele continua lá. Mais uma vez, Deus vai falar com Abraão. E Deus vai falar para Abraão o quê? O Senhor disse a Abrão, até então Abrão. O que significa Abrão? Vai, gente. Abrão, escola dominical, Pai exaltado, Pai elevado. O que está querendo dizer com isso? Está querendo mostrar que Abraão era uma pessoa elevada, era uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, honra. Abraão era elevado. Deus chama esse Abraão elevado e fala para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse é um texto bastante conhecido, mas talvez a gente não tenha refletido tanto na implicação que esse texto, ou na dimensão que esse texto toma. Quando ele diz: sai da tua terra,
Ele está dizendo: olha, sabe essa honra que você tem toda aí? Talvez Abraão fosse um homem muito honrado ali em Padã Arã. Provavelmente. Deus chega para ele e fala: agora você vai sair daí do seu porto seguro, você vai sair de onde você fez uma história, você vai sair de onde você tem a sua segurança, e você vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não chegou para Abraão e falou assim: sai da sua terra e vai andar por aí. Não, Deus não falou isso para ele. Ele não saiu para vaguear, porque isso seria incredulidade. Abraão saiu para ir a algum lugar. A Bíblia diz isso. Qual foi o lugar? Para a terra que o Senhor mostraria. Então ele não saiu para vaguear. Ele saiu para ir para a terra que Deus mostraria. Então ele arrumou a mala, ele fez as coisas, iria abandonar a sua casa, largar o seu ambiente, a sua comodidade, seu status, para onde o Senhor mostraria. Esse princípio é o princípio do Evangelho. Jesus disse que ninguém pode segui-lo sem antes renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo significa dizer para o Senhor: estou saindo da minha terra, da minha parentela, da casa de meus pais, para a terra que o Senhor está me mostrando. Renunciar a si mesmo significa você abrir mão da sua comodidade, do seu conforto, dos seus status, da sua verdade, para fazer aquilo que o Senhor quer. Aleluia. Isso, amados, é o princípio do Evangelho. Aliás, é bom a gente entender que esse é o mesmo princípio de Gênesis com respeito a Adão e Eva. A gente vai ver isso também com o povo de Israel, e a gente vai ver isso também com Jesus, por exemplo. Todos, para que pudessem entrar no propósito de Deus, na vontade de Deus, tiveram que primeiro renunciar a si mesmo. Abraão tinha que sair da sua terra. Ele teria que ir para onde o Senhor mostraria. Por que Deus não mostrou antes? Porque aí não haveria fé. Ele precisava entender que cada passo que ele estivesse dando era um passo de fé. Abraão estava saindo da sua terra em nome do Senhor. Ele estava agindo em nome do Senhor. Gente, isso é muito ousado. Isso é exige muito da gente, porque a cada dia nos acostumamos e lutamos para viver bem estabelecidos onde estamos. E quando nós saímos de algum lugar para outro, nós não saímos a ermo, nós vamos com tudo organizado. Não, eu vou fazer uma mudança, eu vou mudar, sei lá, vamos dizer que você vai mudar para a Bahia. Você vai primeiro lá, você vai ver se tem emprego lá, você vai ver se tem casa lá, você vai arrumar tudo primeiro, você vai conhecer o lugar, você vai deixar tudo organizado e você vai sair com segurança para lá. Só que aqui Deus chama Abraão para, de elevado, ser um dependente de Deus. Deus estava pegando o eu de Abraão e jogando por terra e dizendo: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e você vai para a terra que eu te mostrarei. Agora, o texto não para aí. Ele continua dizendo no versículo 2: eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa parte é boa, não é? A gente usa ela muito para a gente. Mas é bom a gente lembrar que antes do versículo 2 tem o versículo 1. Porque é fácil a gente dizer: o Senhor fará de mim uma grande nação, o Senhor me abençoará, e aqueles que me abençoarem serão abençoados, os que me amaldiçoarem serão amaldiçoados. Mas eu saí da minha terra, eu saí da minha parentela, eu saí da casa dos meus pais. Eu disse para o Senhor: me mostra a terra porque eu vou lá. Às vezes a gente quer que a bênção do versículo 2 aconteça pulando a exigência do versículo 1. Não tem como a bênção do segundo acontecer sem a renúncia do primeiro. Mas eu quero que você entenda
que o primeiro passo é a renúncia. O primeiro passo é a renúncia, para que o segundo passo aconteça. A bênção de Deus recaia sobre nós. Mas não apenas isso. O Senhor está dizendo, bem, uma vez que você está caminhando na minha dependência, olha só o que Deus estava falando para Abraão. Abraão, uma vez que você caminha na minha dependência, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Quem te abençoar será abençoado. Irmãos, a Bíblia me ensina que eu e você somos gerados pela fé à linhagem de Abraão. Isso significa que toda a bênção de Deus sobre Abraão recai sobre a sua vida e a minha vida pela fé. Isso significa também que todas as exigências que Deus fez a Abraão também recaem sobre mim e sobre você. O que Deus está dizendo é que o princípio de Abraão também deve ser o nosso princípio. Renuncie, saia da sua terra, porque eu farei de você uma grande nação, e aqueles que te abençoarem serão abençoados. Só tem bênção de Deus quem vive a renúncia do seu eu todo dia. E aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Como que está a sua vida com Deus? Você tem renunciado o seu eu? Se você tem renunciado, então o Senhor te abençoa. Deu para entender? Vamos continuar, olha lá. Aí ele fala assim, ó: abençoarei os que te abençoarem, verso 3, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus com a renúncia de Abraão era abençoar todas as famílias da terra. Escuta isso aqui, igreja. Quando você renuncia à sua vontade, outras pessoas são abençoadas com a sua vida. Quando você decide crer em Deus e viver para a glória de Deus, outras pessoas são abençoadas com a sua decisão. Nós vimos lá em Babel, o povo lutando pelo que era seu, um pedacinho do seu queijo. E cada um lutando pelo seu, trouxe divisão, trouxe confusão, trouxe maldição. Em contrapartida, Deus levanta um homem e diz, olha, não é uma nação, Ele levanta um homem, e esse homem, na dependência de Deus, seria a bênção para todas as famílias da terra. Escuta isso, quando você decide obedecer a Deus, quando você decide obedecer a Deus, renunciar a tudo que você tem, você se torna um agente abençoador desta terra. Irmãos, nós temos que entender que há uma bênção de Deus sobre nós para abençoar esta geração. Nós não podemos deixar o mundo ficar tripudiando a igreja tem uma palavra de Deus para esse mundo, a igreja tem uma bênção de Deus para esse mundo. Então, amados, o que nós precisamos entender é que à medida em que nós vamos dando os passos nesta direção, o Senhor vai abrindo as portas, e aqueles que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados. Se tem uma coisa que eu não me preocupo, é com quem me amaldiçoa. Mas não me preocupo mesmo. Não sei se corintiano é. Mas se tem uma coisa que eu não me preocupo de forma alguma, é com quem me amaldiçoa. Por quê? Porque eu estou sob a bênção e a direção de Deus. Aleluia. Já uma vez estava trabalhando na libertação de um rapaz, e aí o demônio chegou e falou assim: eu vou te matar. Logo eu falei para ele: vem cá, quem tira a vida e quem dá não é você, é Deus. Não estou preocupado com isso. Nunca morri na minha vida. Porque nós temos a bênção de Deus sobre nós, amados. Aleluia. Dá para entender? Precisamos começar a viver aquilo que Deus tem nos dado. Às vezes a gente deixa de experimentar coisas maiores de Deus porque nós ficamos com medo. Nós temos medo de se lançar em Deus, de depender de Deus.
Nós temos medo de crer, de sair da nossa terra, da nossa parentela. Nós caminhamos com Deus, mas com um pé aqui, outro aqui. Eu não sei. E aí a gente vai vivendo um evangelho tímido. A gente vai vivendo uma vida com Deus tímida. Uma vida com Deus limitada. Porque nós muitas vezes temos medo de abrir mão da nossa terra, da nossa parentela, da casa do Pai, para a terra que o Senhor quer nos mostrar. Nós precisamos, amados, entender que cada um que está aqui tem que ter uma experiência com Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nós, através de Abraão, todas as famílias da terra vão sendo abençoadas. As famílias precisam da bênção de Deus. E sobre nós, herdeiros legais da promessa de Deus, da aliança de Deus com Abraão, por meio de Jesus Cristo, nós temos a autoridade para abençoar as famílias da terra. Irmão, não é política de governo que vai abençoar as famílias da terra, não. Não é mudança de lei que vai abençoar as famílias da terra, não. Só tem uma instituição que pode abençoar as famílias da terra, é a igreja. Aleluia. Através de você, através de mim. Amém, Senhor. Amém, querido? Amém. Bem, o versículo 4 diz: partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Observe que Abraão agiu pela fé em obediência ao Senhor. E ele fez conforme a palavra de Deus. Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou Abraão a Sara, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem para Canaã. Vocês lembram Canaã, o que é? Quem era Canaã? Sobre Canaã estava o quê? Canaã, da linhagem de Cão. Ele tinha, sobre Canaã estava a maldição. Ele vai para uma terra que estava amaldiçoada. Agora olha que coisa interessante, Deus fala a Abraão: eu vou te dar uma terra. Que terra? Canaã. Irmão amado, é fé, você está entendendo? Porque se fosse outro ia falar o quê? O Senhor vai me mandar para esse lugar aqui, para esse fim de mundo? Canaã? Terra amaldiçoada? Talvez, imagine que Deus chegar para você e falar assim: Modesto, meu filho, eu te tiro de Taguatinga e vou te levar para uma terra maravilhosa. Qual a terra? Vou te levar para Padre Bernardo. A Padre Bernardo? Não é porque não Paris? Senhor, por que não Lisboa, não é? Padre Bernardo. Mas Deus, quando nos chama para ser bênção, Ele nos coloca no lugar da maldição. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Deu para entender? E a terra, que era o lugar mais amaldiçoado, Deus transformou numa terra de bênção. Ali Ele estabeleceu o seu nome, e Ele colocou um lugar chamado Jerusalém, a cidade do grande rei. E é para onde Jesus vai voltar e se assentar e reinar sobre todas as nações da terra como Rei das nações. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus fez uma aliança com o homem e falou: vai para lá, porque é lá que eu quero. É o lugar mais podre da terra, eu vou transformar no lugar mais rico. Vai ser uma terra que emana leite e mel. Então, amados, a questão é: mas Deus está brincando comigo, Deus está fazendo eu passar tal coisa, Deus me coloca nesse fim de mundo, olha o que Deus está fazendo comigo. Para com isso, irmão.
porque isso se chama incredulidade. O Senhor está te chamando para viver dentro do seu propósito, e onde você estiver, por onde você passar, aonde estiver, o Senhor estará com você, porque você é linhagem de Abraão. Então renuncie, viva para a glória de Deus, pare de viver nas suas limitações, pare de pensar que Deus está te amaldiçoando, porque não está. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi. Agora, eu queria mostrar um texto aqui para vocês. No verso 6, diz assim: atravessou Abrão a terra de Siquém. Em obediência, ele foi em direção pela terra de Canaã, partiu para Canaã. E ele chegou em Canaã. Lá ele vai atravessar a terra de Siquém. O que significa Siquém? Vocês sabem? Siquém significa ombro. Ombro, força. Ele atravessa a terra de Siquém e ele vai para Mamre. Ombro de ajuda, de auxílio, de apoio. Ele vai para os carvalhais de Mamre. Mamre significa força. Observe, quando nós partimos na dependência de Deus, quando nós saímos em fé, em obediência à palavra de Deus, saiba de uma coisa: no meio da caminhada, nós podemos descansar na sombra do Altíssimo, do Onipotente. Nós podemos experimentar a força do Senhor vindo sobre nós, porque Deus não desampara. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, eu estou colocando você para ser forte nessa terra, fica tranquilo, porque você tem a minha bênção. Abraão então vai, ele descansa ali em Mamre. Não é Moré, né? Moré é professor, é outra coisa, mestre. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu darei esta terra à tua descendência. Ali, naquele lugar, Abraão edifica o quê? Um altar. Abraão não chegou e falou: opa, que bom, é meu. Não, ele vai reconhecer que é do Senhor. Ele levanta um altar e ele invoca o nome do Senhor naquele lugar. Senhor, isso aqui não é meu, é teu. E eu levanto aqui como um ato de adoração ao Senhor. Agora tem uma coisa interessante. Depois que Abraão levanta um altar de adoração a Deus, depois que ele faz tudo isso, a Bíblia diz que ele sai dali indo para o Neguebe. Ele vai explorar a terra. Sempre quando nós caminhamos na dependência de Deus, nós vamos nos deparar com o Neguebe. O que é o Neguebe? É um deserto, é uma terra árida. Não pense você que caminhar na dependência de Deus é só mil maravilhas, não, porque não é. Tem os Neguebes. E o que aconteceu com o Neguebe lá? Abraão no Neguebe. Ele vai fugir do Neguebe, ele vai sair dali em direção ao sul, porque ele está com fome. É isso que diz o texto. Mas antes de eu falar do Neguebe, eu quero te falar uma coisa aqui, que eu acho que eu pulei. Verso 8: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali ele edificou um altar ao Senhor. Veja só. Por que é que Abraão ficou entre Betel e Ai? Betel ficando ao ocidente e Ai ao oriente. Ele vai para o oriente de Betel. Dá para entender aí? Nós falamos sobre o oriente aqui, não foi? Vocês lembram? O oriente seria o lugar, o lado, a direção da maldição. Lembra que Adão pecou e ele foi expulso? Aliás, ele, Eva, Caim vai fugir para o oriente. O Senhor põe anjos, a guarda. Você vai ver vários textos mostrando o oriente como um lugar de maldição. E o oriente ficava Ai. O que é Ai? Ao oriente ficava a cidade de Ai. O que é Ai? Ai é ruínas. Ao ocidente ficava Betel. O que significa Betel? Beit El significa casa de Deus. Então, Betel ficava ao ocidente, Ai ao oriente. Não sei nem se eu estou certo, mas deve ser isso aqui. Ocidente,
e Oriente. Abraão vai para o meio dos dois e ele levanta um altar ao Senhor e ele arma ali a sua tenda. O que é que tenda nos fala? Tenda nos fala de habitação. Lembra de tabernáculo? O que é que Jesus veio fazer no nosso meio? Estender a sua tenda. Nos fala da bênção de Deus porque nos fala do altar levantado a Deus. Então o que nós estamos tendo ali com Abraão é, entre a bênção e a maldição, um altar, uma tenda levantada. Isso significa que o propósito de Deus com a nossa vida é que nós sejamos os proclamadores para aqueles que habitam em Ai da Betel de Deus, a casa de Deus. Nós é que somos os mensageiros, nós é que somos as pontes, porque nós fazemos isso. Aliás, foi para isso que Jesus nos chamou. Aliás, essa foi a missão de Jesus. Jesus foi a tenda entre Betel e Ai. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Agora, nós somos proclamadores dessa mensagem. Por isso que continuamente nós temos que estar levantando o altar de Deus. Irmãos, todo o tempo nós estamos diante da bênção e da maldição. Em todo o tempo. Mas quando você se depara entre a decisão da bênção e da maldição, o que você vai fazer? Você vai para o lado da maldição ou para o lado da bênção? Você quer um conselho? Levante um altar a Deus. Invoque o nome do Senhor sobre todas as decisões que você tiver que tomar. Se você não sabe para onde ir, se você não sabe o que fazer, invoque o nome do Senhor até que Ele venha. Tem muita gente que não sabe o que fazer, está diante da bênção e da maldição, não sabe que decisão tomar, não sabe que direção tomar. Invoque o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que aqueles que o invocam o acharão. Aleluia. Porque o Senhor é vivo, amém, é real. Invoca-me e eu te responderei, Jeremias. Então, queridos, nós precisamos entender que o caminho da bênção de Deus é um caminho de renúncia e é um caminho de altar. Abraão, entre Betel e Ai, levantou um altar ao Senhor. E aí a Bíblia vai nos mostrar que Ai ficava ao oriente e Betel ao ocidente. Ele invocou o nome do Senhor, depois ele foi para o deserto. Agora falando do deserto. Havia fome naquela terra. Negueb é lugar de fome. Negueb é um lugar da necessidade, é o lugar da tribulação. Lembra o que aconteceu com Jesus? A história de Abraão foi a história de Jesus. Jesus foi lá para o deserto. E ele foi tentado pelo diabo 40 dias. O povo de Israel saiu da terra prometida, também foi para o deserto. E lá foi tentado 40 anos. Deserto é lugar de tentação, deserto é lugar de tribulação, deserto é lugar de prova, deserto é lugar de dor, deserto é horrível, ninguém gosta de deserto, ninguém quer morar no deserto, é por isso que é deserto. Mas aqui, a Bíblia nos dá um indício interessante, ele mostra que Abraão tinha fome por causa da terra. E por causa da fome, ele foi parar onde? No Egito. Irmãos, tomem cuidado com os desertos que aparecem nas nossas vidas, ou com o deserto que aparece na sua vida, porque o deserto pode te empurrar para o Egito. O deserto pode te empurrar para a escravidão. E olha que uma coisa puxa a outra, hein? Uma coisa puxa a outra. Ele não queria morrer de fome no Negueb. Deus havia ordenado que Abraão não saísse da terra que ele mostrou. Deus mostrou a terra para Abraão. Abraão, por causa da fome, desceu para o Egito. Quando ele chegou no Egito, bem, primeiro, já desobedeceu a Deus, porque Deus não mandou ele para o Egito. Ele foi para o Egito por causa da fome. Chegou lá, o que aconteceu? Ele teve que mentir. Vocês estão vendo que o pecado, ele vai crescendo na vida daqueles que vão se afastando da vontade de Deus? Não é uma coisa, ele não chegou mentindo de cara, ele foi progressivamente sendo levado à mentira porque ele foi levado pela fome.
Às vezes a necessidade vai nos levando a uma condição de renúncia, quando a gente vê, nós estamos no ato do pecado, e aí a gente se torna vítima, entre aspas, da situação. Mas o Senhor está dizendo: não, você não é vítima, porque eu não mandei você ir para esse lado, eu não mandei você fazer isso. Sai da tua terra significa abra mão de você e deixe o Senhor direcionar a sua vida. Deixe o Senhor guiar você. Levante o altar a Ele. Entre Betel e Ai, diante da dúvida, diante da incerteza, levante um altar ao Senhor. Louve o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor até que Ele venha. Deixa eu te perguntar uma coisa: como é que está a sua vida espiritual? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Irmão, se está, como dizem os jovens, meia boca, renuncie isso. Levante um altar de adoração a Deus. Invoque o nome do Senhor até que Ele venha. Invoque o nome do Senhor até que Ele venha. Invoque o nome do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha sobre a sua vida. Até que Ele venha sobre a sua casa. Até que Ele venha sobre o seu trabalho. Até que Ele venha sobre a sua cidade. Invoque o nome do Senhor e Ele virá. Porque Ele é Deus. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Como é que está a sua vida? Eu quero te desafiar nessa noite a romper, invocando o nome do Senhor. Invoque, clame a Ele, busque a Ele. Deixa os céus descerem sobre a sua vida nessa noite. Deixa algo novo de Deus acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém, Deus. Quebra as cadeias. Entre Betel e Ai há dúvidas. Invoque o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Vamos fazer o seguinte: eu quero te convidar a ficar em pé.